Chegamos a mais um episódio do Você Pode Mais com nosso convidado de sempre, Sergião. Um oferecimento único e exclusivo da plataforma PhysicsSoft, a maior plataforma e mais completa plataforma de avaliação física e postural, além, claro, de prescrição de treino que você vai ver na sua vida. Pode apostar. O link vai estar aqui embaixo para você fazer a sua assinatura. Você tem a opção de um plano mensal ou o plano anual e aguarde novidades, porque vem muitas coisas por aí já esse mês. Pode esperar. Hoje o tema é Major Sérgio. Por isso, o personal trainer é tão desvalorizado. Porra, tema interessante, viu? A gente vai entender hoje por que o personal trainer é muito desvalorizado e como é que a gente vai fazer para poder mudar isso, porque a gente vai mudar isso. O meu nome não é Leandro Ribeiro. E aí? Caramba. Você acha que o personal trainer é desvalorizado? Pô, Major, com certeza, bicho. Com certeza é uma profissão, do modo geral, bastante desvalorizada, mas que a gente percebe que existem exceções, né? Existem algumas pessoas que conseguem se destacar e tem uma projeção muito interessante na carreira. E nesses casos, elas são bem remuneradas. Aí, a minha opinião é que a gente precisa entender o que essas pessoas fazem de diferente para conseguir trilhar esse caminho. Agora, se você está falando de um modo geral da profissão como um todo... Do modo geral, uma profissão como um todo. Esqueça, às vezes, as exceções. Pronto. Nesse caso, o que eu percebo é que também, sim, a profissão é desvalorizada, só que é mais por uma questão de que o público não vê o devido valor no trabalho que o personal trainer faz. E aí, se é culpa do público ou do personal trainer... Aí é que a gente vai chegar. Sabe por quê? Por que o público vê o personal trainer desvalorizado e, teoricamente, desvaloriza o personal trainer? Na verdade, o que eu vejo é que o público não desvaloriza o personal trainer. Pelo contrário, o personal trainer mesmo se desvaloriza. Isso gera uma reflexão, um reflexo, né, nos clientes. Porque imagina o seguinte, se eu tenho aqui o celular que vale R$7.000 e eu te vendo por R$2.000, é claro que você vai querer pagar R$2.000. Porque eu não te ofereci por 7.000, óbvio. Isso acontece muito com os personagens, tá? E aí o que acontece? Os personagens, eles, primeiro, já começa numa questão cultural, né? Quando você vai fazer a faculdade de educação física, que você fala para as pessoas que vai fazer a faculdade de educação física, o que é que acontece? As pessoas automaticamente já falam para você, você não vai ganhar dinheiro. Sim, verdade. E isso é uma verdade, porque eu já escutei muito isso, e se eu fizer uma enquete no Instagram, as pessoas vão falar exatamente as mesmas coisas. E o pior, são as pessoas da família, os amigos. Eu não sei como é que está hoje, mas com certeza, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, para trás, as pessoas falavam isso sempre, nem que fosse de forma indireta, como eu já ouvi. Por exemplo, quando eu falei que ia fazer a faculdade de educação física para o meu tio, que foi o que me emprestou o apartamento, ele simplesmente olhou para trás assim, ele estava dirigindo o carro, né? Ele olhou para trás assim, eu estava no banco de trás, e ele disse, você não pensa em fazer direito não, para fazer um concurso e ganhar dinheiro? Eu pensei, eu disse, não penso, porque não é o que eu quero, então não faz sentido. Eu simplesmente respondi, não penso. Então já começa isso da cabeça do personal. Na sociedade já tem esse estigma que você só faz, por exemplo, a educação física por falta de opção, né? Que assim, os cursos para você ser bem sucedido e ganhar dinheiro são direito, medicina, engenharia. Mas, sei lá, educação física, letras, os outros são todos, e assim, não consegui passar no direito, né, na medicina, aí eu vou escolher esses outros por falta de opção. É por isso que eu falo, é muito cultural. Porque se você pensar, todos são faculdades, você precisa de um ensino superior para fazer. Todos são importantes na sociedade, né, bicho? Todos são importantes, só que tem um detalhe muito importante, que separa a educação física da engenharia, que separa a educação física da medicina, da advocacia. Quando você conclui a faculdade de Direito, o que é que você faz para ter a carteirinha da OAB? Uma prova. Só que quando você faz Educação Física, o que é que você faz para conseguir o seu CREF? Vai no CREF. No CREF. É exatamente isso. Só precisa dar entrada no seu CREF. Ou seja, você não tem uma seleção, uma preparação. Já começa daí.
Isso faz com que o valor agregado para o personal trainer diminua. Isso, inconscientemente, na cabeça do personal trainer, faz com que ele se sinta menos valorizado. Óbvio. Por quê? É a mesma coisa quando você faz concurso. Quando você faz concurso, que passa no concurso, você se sente valorizado por ter... É como se fosse uma recompensa pelo aquele esforço que você fez para passar naquela prova, sabe? Quando você passa no Conselho de Medicina, a mesma coisa. Quando você passa na OAB, a mesma coisa. Então, você é automaticamente valorizado pelo esforço que você fez de passar naquela prova. Então, teoricamente, você tem uma competência a mais do que aquelas pessoas que terminaram a faculdade e não passaram na OAB. Sim, entendi. Certo? Quando você é personal trainer ou terminou a faculdade de Educação Física, não tem nada que te separe de você ou que te dê um mérito de que você é bom e que o outro é ruim. Tá? E a gente sabe que acontece muito isso. Então, cabe a você, personal, correr atrás do que você quer ser. E qual que é o problema? O problema é que poucas pessoas têm essa cultura. Isso eu estou falando de forma geral, não só dentro da educação física. Poucas pessoas têm a cultura de terminou uma graduação ou terminou o ensino médio, correr atrás, sentar a bunda na cadeira, estudar ou trabalhar o máximo que for para conseguir chegar no objetivo que realmente quer. Então, dentro da educação física acontece muito isso. E o sistema também... Ajuda, né? Na verdade, só ajuda para fazer isso. Então, ajuda a você ficar Exato. Quando você vai fazer a faculdade de educação física, que na minha opinião deveria ser separado, se você quer ser treinador de vôlei, deveria ser um curso. Se você quer ser personal trainer, deveria ser outro curso. Mas por que você acha isso? Porque é o seguinte, a faculdade de educação física hoje é o seguinte, ela lhe possibilita, entre aspas, de uma forma perante a lei, a você trabalhar como treinador de qualquer coisa que seja dentro do âmbito de exercícios físicos ou atividades físicas, tá? Beleza. Só que o que acontece? Quando você decide ser, imagina que você é personal, mas você decide ser um cara que é voltado para postura, um cara que é voltado para o emagrecimento, um cara que é voltado para hipertrofia, um cara que é voltado para estética, um cara que é voltado para trabalhar com um público especial. Percebe que você não consegue atingir Só de nada? se formar, teoricamente você pode, né? Você pode. Só que perceba, se você começar a trabalhar com tudo isso, você não vai conseguir ser bom em nada. Isso é fato. Se fosse assim, a gente teria várias profissões que exigem muito da gente, como, por exemplo, eu poderia ser médico e advogado. Verdade. Médico, advogado e engenheiro. No próprio âmbito da medicina, se você quer, sei lá, mexer com Exatamente. nariz, você faz uma especialização só para a parte de nariz. Se você quer mexer com ossos, né? Enfim. Exatamente. Se você quer mexer com o coração, é cardiologista. Se você quer mexer só com, como você falou, com ossos, você também é um ortopedista. Enfim. Então você tem as suas especializações. Na faculdade de educação física é o contrário. Quando na medicina é um funil que você começa no geral e vai abrangendo, na educação física é o contrário. É o funil de cima para baixo. Você começa do mais específico ali e vai abrangendo como se você fosse abraçar o mundo. Então você faz natação, você faz basquete, você faz vôlei, você faz futsal, futebol, hidroginástica, uma série de coisas. E aí você não consegue se especializar especificamente em uma coisa. E não tem nada para você que se especialize em uma única coisa. Então o que acontece? O próprio sistema ele favorece para que você já fique perdido no meio, no seu trabalho. Tá? E por que eles fazem isso? Porque quanto mais perdido você tiver, mais você vai procurar, dentro do ensino, um caminho para poder ter sucesso. Certo? É isso que a gente encontra hoje nas pós-graduações. As pós-graduações nada mais é uma pós-graduação em fisiologia e biomecânica. Aí você vai fazer a pós-graduação crente que quando sair da pós-graduação você vai ter agora ali vai, o né? diploma e, agora eu resolvi a minha vida, todo mundo vai querer treinar comigo. Aí você chega na pós-graduação, você tem uma aula aqui de um assunto específico. No outro mês, você tem uma outra aula que é só no sábado e domingo, de um outro assunto totalmente diferente, muito específico, muito simplista, porque não dá tempo de você ver todo o assunto de uma vez só. E tem um agravante ainda nessa questão, que é o seguinte, como você falou, culturalmente a gente não é acostumado a
se esforçar e estudar por conta. Então, como você acabou de falar, quando você tem uma aula simplista, rápida, em um mês, depois passa um mês sem fazer nada e só tem outra aula no outro mês, pouquíssimas pessoas são aquelas que realmente entendem que, poxa, peguei aqui o início do conteúdo, mas agora eu preciso caminhar com minhas próprias pernas e entender mais a fundo o que eu acabei de estudar. Só que o pessoal não vê aquela aula, acha que é o suficiente e não, agora eu vou esperar a próxima aula no próximo mês. Eu acho que ainda é um agravante nessa... Isso, justamente por causa do sistema. A gente não aprendeu a estudar como deve. A gente não entendeu ainda que a faculdade ela não vai ensinar tudo. Ela vai só dar um direcionamento. Então, o que acontece? Você faz ali a pós-graduação com várias aulas totalmente picotadas, você pega só uns pedaços de umas coisas e outras que muitas vezes não dá para você aplicar. Por quê? Porque normalmente os professores de pós-graduação e de graduação são aqueles professores que não, na grande maioria das vezes, entregam resultados ao público final. Então, como é que você vai aprender uma coisa para entregar resultado para o público final de uma pessoa que nunca entregou resultado para o público final? Aí é que tá. Muitos deles, inclusive, nem na prática estão, né? Aprende ali pelos livros, já vão direto para a sala de aula, né? A grande maioria, na verdade. E aí o que acontece? Você fica tendo esses pedacinhos de conhecimento que você não consegue juntar e formar uma lógica. E aí o que acontece? Terminou a pós-graduação, você só tá mais pobre, porque você pagou, só que ainda sem direção. Você ainda não tem o conhecimento para poder aplicar de fato ali, aquele conhecimento organizado, para poder aplicar e realmente extrair resultados para você poder alavancar seu nome. Por quê? É o seu nome que vai fazer com que você tenha sucesso dentro da profissão. Se você não entregar resultados, ninguém vai te conhecer. Você pode ter todos os cursos da vida. Se você não entrega resultado, ninguém vai te conhecer. E não adianta você ter vários diplomas, por quê? Quando alguém chegar para te contratar, ninguém vai perguntar quais especializações você fez. No máximo, a pessoa pergunta, você é formado? Mas que, se você, mesmo que não seja formado, se apresentar resultados, a pessoa te contrata do mesmo jeito. Então, o que acontece? O sistema mesmo ele faz com que o personal trainer ele não seja valorizado. O personal trainer não sendo valorizado, não se sentindo valorizado pela própria instituição, o que acontece? Ele chega no mercado com o seu valor, a sua percepção de valor lá embaixo. E aí, o que eles fazem? Vai fazer hora-aula, R$20, R$30, R$40. Por quê? Porque não é valorizado. Ele entendeu isso já na faculdade. Ele já chega no mercado de trabalho com essa perspectiva, né? Exato. De, poxa, eu já sei que eu não vou ganhar dinheiro, eu já sei que a minha realidade, até onde eu posso chegar, é só isso aqui, né? Daqui eu não posso passar. Ele já chega com essa mentalidade. Ele já chega com essa mentalidade, diferente do médico. Pergunta para qualquer médico que saiu da faculdade se ele aceita ir trabalhar por menos de R$10.000 por mês. Eu não conheço nenhum. Pois é, por quê? Porque ele sabe o que ele passou ali na faculdade, ele sabe o quanto ele pagou na faculdade, que isso aumenta a percepção de valor da profissão. E ele sabe o quanto ele estudou e quanto precisou se dedicar. Então, obviamente, a pessoa não tem nem a ousadia de dizer, ó, eu vou te pagar R$20 na sua hora-aula, na sua hora de atendimento, já que você acabou de sair da faculdade. Isso não existe. Isso não existe, entendeu? Então, o pessoal da educação física ele precisa entender o seguinte. Primeiro, esqueça. A faculdade não é sua amiga. Ela não vai querer te ajudar. Nunca. Ela vai querer que você fique ali o máximo de tempo possível. É por isso que a faculdade faz umas coisas meia boca, tanto na graduação quanto a própria pós-graduação. Então, você vai perceber que a mesma instituição que lhe dá a graduação é aquela que diz para você que você, se quiser crescer na vida, você precisa da pós-graduação. Então, imagina o seguinte. Você sai do ensino médio, aí chega a faculdade dizendo, ó, se você quiser ser alguém na vida, você precisa de uma graduação. Essa é a faculdade. Aí você termina a graduação, agora eu vou ser alguém na vida. Aí chega a instituição de novo e diz, ó, se você quiser ser alguém na vida, você vai precisar da pós-graduação. Aí, beleza, você faz a pós-graduação. Aí chega a faculdade de novo e diz, ó, se você quiser ser realmente alguém na vida, meu amigo, ganhar dinheiro e acabar com esse sofrimento, você vai ter que fazer um mestrado aí. E a gente tem um mestrado aqui.
E assim vai, é um Você não sai ciclo, nunca, sabe? né, É um dessa ciclo, realidade. exatamente. Você não sai nunca dessa E realidade. assim, não dá nem para julgar a faculdade, porque no final das contas é um negócio. E o interesse deles, da perspectiva de negócio, é manter você ali o máximo tempo possível pagando a mensalidade, né? Então, assim, da parte deles, o papel deles como empresa, de certa forma ele está fazendo. Claro que a contrapartida seria entregar um ensinamento de qualidade e preparar um profissional realmente competente, óbvio. Mas assim, da perspectiva de negócio, o que eles querem é que você pague a mensalidade, se você está aprendendo ou não, saindo ou não, você pagando ali, para ele tá ótimo, né? É lógico. E se você observar, óbvio, todas as instituições, ela vai exigir dos professores que ele tenha um diploma de pelo menos especialista. Por quê? É um diploma que eles mesmos dão aos professores. Então, ou seja, você primeiro estuda aqui para depois ser um professor daqui, tá? Agora imagina se as instituições elas chegassem para o professor na hora de contratar e dissessem, ó, beleza, você precisa ter um diploma a mais para você poder dar aula. Só que você também vai precisar apresentar resultados na prática. Aí as coisas seriam diferentes. Por quê? Porque os professores que estavam dando ou que estariam dando aula dentro da graduação ou da pós-graduação teriam o respaldo tanto teórico quanto prático. Para poder dizer, ó, eu estudei isso daqui e disso daqui o que eu apliquei nos meus alunos e funcionou foi isso daqui. Então é um filtro para dizer o que realmente funciona e o que não funciona. Com certeza. Só que para a graduação, ou para pós-graduação, se ele pega esse professor que tem essas duas vivências, tanto a prática quanto a teórica, e coloca para ensinar os outros professores, os professores ou os alunos que vão sair ali daquela pós-graduação, automaticamente eles vão conseguir gerar resultados. Quando eles começam a gerar resultados, o que é que acontece? Eles vão automaticamente achar que não vão precisar mais de conhecimento. E aí você quebrou o ciclo do comércio, como diz você, né? Da própria instituição. Porque para a instituição, quanto mais a pessoa estiver ali dentro aprendendo, melhor. Só que se você sair de lá e gerar resultado, você não volta. Percebeu? Então, o sistema mesmo já faz com que o personal ele fique nessa bolha, não saia. E aí o que acontece? Toda vez que chega uma pessoa que se destacou e que está vendendo algum curso, o que é que acontece? Ah, está postando só para vender curso, está fazendo isso aqui só para vender curso. Isso não é, tá? E, claro, tem que apresentar resultados. Se não apresentar resultados, não, para mim, não tem serventia. Pode ser a maior graduação que for. Para o mercado, é o que separa realmente o joio do trigo, né? O que separa, vamos dizer assim, os bons dos não tão bons. É quem realmente entrega o resultado. É exatamente isso. Uma coisa que me irritava bastante quando eu fazia engenharia, não sei se você passou por isso na educação física, mas é porque eu tinha bastante professores com um currículo imenso. O cara tinha pós-doutorado, mestrado, pós-doutorado, não sei o que você imaginar o cara tinha. Mas a didática do professor, ninguém entendia nada. Então, assim, a aula do cara, pra mim, era uma porcaria. Por quê? Porque eu não conseguia entender o que ele estava passando. Então, nem isso, a faculdade muitas vezes toma o cuidado de, poxa, separar um professor que pelo menos tenha uma certa didática, que tenha jeito, que goste de ensinar, para passar ali o conteúdo para os alunos, principalmente da graduação, que são alunos iniciantes, né, de uma forma que faça sentido, né? Porque eu acho que isso também é uma coisa que afasta um pouco. Você chega ali, certeza. Sei lá, numa aula, diz aí uma aula da Faculdade de Educação Física, não sei. Fisiologia. Você chegar numa aula de fisiologia com um professor falando uma língua que você nunca ouviu na vida, já de cara ali já lhe afasta um pouco, né? É de fato que você vai encontrar várias coisas que você ainda nunca ouviu na vida. O problema é como é passado para você, como você falou. Cara, imagina o seguinte, se você não tem a vivência prática, por isso que eu prego muito que personal tem que treinar. De fato, tem que treinar. Se você prega a prática mais a teoria, é absurda a sua capacidade de ensinar. Por quê? Porque você tem tudo o que você precisa, todas as ferramentas que você precisa para poder entregar a informação nos mínimos detalhes para que qualquer pessoa consiga entender. Se você só tem a teoria, você fica limitado. Se você só tem a prática, você fica limitado. Agora, se você tem os dois, quando alguém te contestar alguma coisa da prática que você só consegue responder com a teoria, você vai lá e responde. Quando alguém te contestar na teoria o que você só pode responder na prática, você vai lá e responde. Só que na faculdade não é assim, né? A gente não aprende isso. A gente aprende a abraçar o mundo
mas acaba não abraçando nada. Então, voltando, na faculdade você vai aprender vôlei, basquete, futsal, natação, tudo, todos os esportes, certo, teoricamente. certo. Tá? Só que, se você só quer trabalhar com a musculação, por que você não poderia encurtar o tempo da faculdade e pagar ali a anatomia, fisiologia, a biologia celular, essas que são mais importantes, que realmente vai agregar valor para qualquer que seja, se você vai trabalhar com basquete, se você vai trabalhar com nutrição, se você vai trabalhar com musculação, vai servir para todo mundo. Como se fosse uma grade comum, né? Isso, que é geral para todo mundo, que inclusive está na própria medicina, ou seja, na minha opinião, se fosse para fazer correto, os professores de educação física, fisioterapia e outros da saúde deveriam estar juntos com o da medicina. Afinal de contas, eles vão pagar a mesma coisa. É anatomia, é biologia celular, é bioquímica. No começo, como essa grade seria em comum para todos, seria um ensino unificado, no caso, né? Na minha opinião, se fosse para ser uma graduação justa, certo, você faria isso, que seria geral, sim, tá? E depois você faria a especialização. Aí entra a musculação, entra a natação, entra o basquete, entra o vôlei. Só que se você fizesse isso, a faculdade cairia de 4 anos para 2 anos. Entendeu? E isso é 50% do faturamento da faculdade. Verdade. Então o próprio sistema fica ali enrolando você, segurando você, para você não evoluir. E quando você sai da faculdade... O buraco é mais embaixo. Né? E quando você sai da faculdade, você continua sem saber nada. Por quê? Porque você sai da faculdade sem saber montar um treino, sem saber como selecionar os melhores exercícios, sem saber como tratar, por exemplo, as lesões de alguns alunos, que são simples. Sem saber como fechar um aluno. Sem saber como fechar um aluno. Com um aluno. Como captar o primeiro aluno. Sabe? Então, essas coisas que são teoricamente simples, ou deveriam ser muito simples, a faculdade não te ensina. E se você não sabe, se você não tem o conhecimento, o seu valor cai. É por isso que eu falo sempre, conhecimento é a melhor moeda que você pode ter. Porque tem coisas que o dinheiro não vai poder comprar e o conhecimento pode conquistar. Sim. Então, se você tem conhecimento, você pode não ter dinheiro, mas com conhecimento você conquista dinheiro. Verdade. Agora, não necessariamente com dinheiro você conquista conhecimento. Às vezes você torra o dinheiro todinho e não tem o conhecimento. E não sai do canto, né? Exatamente isso. Verdade. E a faculdade é uma prova disso. Você torra o dinheiro e não necessariamente sai com conhecimento para poder ser apto realmente na prática para poder exercer a função. Sim. E é isso que eu vejo, né? Quando os personagens saem da faculdade, por já estar ali, vamos dizer, acostumado, preparado para aquela realidade que o mercado, né, a sociedade diz que ele vai ter, ele não busca algo a mais. E o que é que acontece? Todos entregam a mesma coisa, não se destacam, não conseguem resolver os problemas do público-alvo deles, dos alunos, e por esse motivo não conseguem cobrar mais. Exatamente isso. E não só isso, né? A faculdade, depois desse processo todinho, começa na facilidade de entrar na faculdade de educação física. Às vezes você tropeçou e derrubou e perdeu sua identidade na porta da faculdade de educação física, você passou no vestibular. E aí o que acontece? É essa facilidade, tá? Atualmente está assim, pelo menos nas particulares, que teoricamente deveria ser mais difícil. O que é que acontece? Começa na facilidade de entrar na faculdade. Entrou na faculdade. Depois a facilidade de passar nas provas. E hoje está cada vez mais fácil passar nas provas das faculdades. Porque eu tenho um amigo que ele fez o mestrado, está dando aula na graduação, e a gente estava conversando, ele falou o seguinte: Leandro, cara, o pessoal está muito burro, literalmente muito burro. Sabe por quê? Porque eu passei a prova pro pessoal. Todo o conteúdo estava lá no sistema da faculdade. Era só a pessoa ir lá, estudar, ler uma vezinha só e fazer a prova. A prova foi o conteúdo que eu dei durante 6 meses. Durante 4 meses, na verdade. Teve pessoas que ficaram. Aí a faculdade me obriga a fazer uma prova como se fosse de recuperação. Aí eu fiz a prova de recuperação. Teve gente que não passou. Mesmo conteúdo. Mesmo conteúdo, não muda nada. Aí a faculdade, de novo, me obriga a fazer uma outra prova de recuperação. Caramba, bicho. Aí eu fui lá e fiz outra prova de recuperação, mesmo conteúdo, inclusive colocou a mesma prova.
A pessoa foi lá e ficou de novo. Aí a faculdade disse que eu não poderia deixar ninguém de recuperação. Aí eu tive que fazer uma aula antes da prova, escrevi no quadro. Respondi a prova. Respondi a prova. Foi exatamente isso. Respondi a prova. Bicho. Deixei a resposta no quadro e apliquei a prova. E ainda ficaram de recuperação. Não acredito não, bicho. Pois é, então, pra você ter ideia, juro a você, pra você ter ideia, a galera tá tão relaxada que, velho, você sair da faculdade, você continuar na faculdade, vai dar na mesma coisa. Caramba, bicho. Então, o que o personal precisa entender hoje é que ele precisa sentar a bunda na cadeira e estudar. Se ele não fizer isso, ele vai ser um fracassado. E como eu estava falando com a Heloísa, essa semana, inclusive, e com você também, para você ser, não precisa ser muito bom. Para você ser fora da curva hoje, só precisa fazer o básico. É o seu aluno chegar e dizer, ó, eu tô com esse problema, você resolveu o problema dele. Que é básico. Acabou. Que né? é básico. E você pode ter certeza que 99% dos outros personagens não vão conseguir resolver. Cara, só isso você já se quer ver o maior absurdo? Você sai da faculdade, você passou 4 anos estudando, você saiu da faculdade, foi dar aula de personal. Na faculdade você vai ter aula de biomecânica e cinesiologia. O personal consegue aplicar o exercício de forma errada para o aluno. Isso é um absurdo do absurdo. Você passou 4 anos estudando, vendo aquilo, para chegar lá na hora que você vai trabalhar, você consegue aplicar o exercício de forma errada para o seu aluno. Tem como alguém ser bem sucedido fazendo isso? Já pensou? Você está na faculdade de engenharia, para você que fez engenharia. Acabou a faculdade de engenharia, você vai fazer um cálculo e você não sabe fazer o cálculo. Ou você é um médico cirurgião e não sabe fazer a cirurgia. Não sabe fazer um corte. Não sabe fazer um corte. Você não sabe fazer um corte, velho. Exato. Você vem com uma peixeira para fazer um corte. Exato. Assim, a diferença que eu percebo é que, por exemplo, você é um engenheiro, fez o cálculo errado, o prédio caiu. Vai dar uma merda gigante para você, né? Porque muitas pessoas vão se machucar e aquilo tudo. Você é um médico, fez o corte errado, deu uma merda ali na cirurgia. Com certeza o conselho, a população vai também dar uma merda muito grande para você, na maioria dos casos. Agora, no caso do personal, o cara sai ali com a dor na coluna, aí vai piorando, mas aí é que tá. Acaba não dando em nada, geralmente. Você já começa o seu trabalho relaxado, porque você já saiu da faculdade relaxado, porque você colocaram na sua cabeça, primeiro, o personal não ganha bem, segundo, você não precisa se esforçar para poder passar na faculdade de educação física. Então, as pessoas já vão habituando você a ser um relaxado. A ser um preguiçoso, literalmente um preguiçoso. Geralmente você já não tem aquele senso de autorresponsabilidade. Nem de autorresponsabilidade, nem de querer ser melhor, nem de querer melhorar o seu trabalho, nem de querer entregar os máximos resultados. Você já sai disso. Quando você vai para o trabalho, quando você vai dar a sua aula, o que é que acontece? Você ainda, quando comete um erro, não é punido. Isso é... Cara, a gente foi educado dessa forma, e até hoje todo mundo é educado dessa forma, senão não existiria cadeia. Você errou, você tem uma punição. A gente aprende ou pela dor ou pelo amor, certo? Se você entregou bons resultados, você sabe que aquele caminho é o certo. Se você não está entregando bons resultados para os seus alunos estão reclamando de dores nas articulações, você sabe que aquele caminho é errado, mas não tem ninguém para lhe penalizar. Exato. Diferente do médico, diferente do engenheiro. Era isso que eu ia comentar. Na educação física, a única coisa que eu vejo uma fiscalização é se você é formado ou não. Exatamente. Se você não for formado e estiver fazendo um trabalho bem feito, não importa, você vai ser punido. Mas se você for formado e fizer um trabalho bosta, nada acontece com você. Nada. Né? Porque a fiscalização é só se é formado ou não. Então, percebe como o sistema para o personal, ele é tão manso, vamos dizer assim. Isso faz com que os personagens, ou a maioria dos personagens, seja preguiçosos. É, e claro, se você é preguiçoso, meu amigo, não tem ninguém que vai te valorizar. Ninguém. E é por isso que a profissão de personal trainer está cada vez mais desvalorizada. E quanto mais o ensino vai ficando facilitado, quanto mais vai ficando fácil você passar nas provas, quanto mais você sabe que não precisa sentar para estudar, para conseguir alguma coisa, porque quando você passa, antigamente, pelo menos, né, você passar na prova era um mérito seu.
Passar era uma obrigação, né? Sim. Era um mérito e uma obrigação. Você passou e ficava alegre, feliz da vida, compartilhando a nota com todo mundo. Hoje não. Hoje, você passou? Não, eu fiquei. Haha, eu fiquei. Hoje o pessoal acha graça em ficar de recuperação, mesmo a recuperação sendo muito mais fácil. Mesmo o professor dando a resposta para o aluno. E eles ainda acham engraçado ficar de recuperação. E assim, durante a universidade, beleza, é um universo. Mas não importa o que acontece nesse universo. Quando você chega na vida real, no mercado de trabalho, meu amigo, aí não tem mais mãozinha na cabeça, né? Não tem mais lencinho quando você quer chorar. Aí ou vai ou não vai. Que é que criança, quando não tem o que quer, elas fazem? Chora, faz birra. É isso que acontece dentro da educação física hoje. Sabe o que acontece dentro da educação física hoje? Você não tem a capacidade intelectual de poder entregar resultados para os seus alunos e cobrar mais por isso. O que é que você vai fazer? Você vai dizer, opa, peraí, deixa eu me juntar com outro que não consegue entregar resultados. Vamos brigar, velho. Vamos brigar porque a gente merece, a gente trabalha com a saúde, a gente merece. Esse é o argumento. A gente prega a saúde, então a gente tem que ganhar mais. Que saúde, velho. Saúde. A pessoa vai olhar o exercício todo errado. A intensidade do exercício abaixo da capacidade mínima de uma pessoa. Como é que a pessoa quer ganhar mais desse jeito? Cara, o mundo não mente. O mundo não mente. Você tem o que você merece. Se você entrega resultado, o que acontece? O mundo te recompensa e entrega o que você quer. Se você não entrega resultado, meu amigo, você vai sentar a bunda na cadeira e vai chorar, igual criança faz. E pode até ter gente que vem dizer, mas para você é muito fácil falar isso agora que você já está bem, né? Mas eu tenho certeza que essa mentalidade vinha desde lá de trás. Né? Sabe por que vinha desde lá de trás? Porque aos 19 anos eu saí de casa, por escolha minha. Se dependesse dos meus pais, eu não sairia. Uhum. Né? Mas eu saí de casa por escolha minha, porque eu disse que eu preciso conquistar o meu futuro. O que acontece? Não dá. Eu vou fazer 20 anos, vou ficar aqui na casa dos meus pais fazendo o quê? Trabalhar e ficar... Na minha cabeça não existia isso. Tanto é que eu vim para a capital sem ter onde morar, botei o pé e literalmente o chão apareceu. Jura você, porque se não tivesse o apartamento do meu tio, que eu falei na última semana, antes de vir para cá, para Maceió, eu ia... Veio sem destino certo. Velho, vou pra capital. Só tinha uma coisa certa. O horário do carro que ia passar para vir para Maceió. Jura você, velho. Caramba, jura você. Isso eu não sabia, não. Jura você. Caramba. Quando eu saí de casa, eu só tinha o dinheiro da passagem, da viagem. Sim. Tá? Uma semana antes, o meu tio tinha concedido, depois de 3 meses, adulando a ele para poder morar de favor. E aí, uma semana antes de eu viajar, ele liberou. Sim. E aí eu tinha só o dinheiro da passagem da viagem. Caramba. Quando chegasse aqui, eu não sabia, velho. Literalmente não sabia. Inclusive, eu tinha feito uns currículos impresso lá com o dinheiro do meu pai, porque aqui eu não ia ter dinheiro para poder imprimir os currículos. E assim, você quis sair de lá não por uma extrema necessidade, simplesmente porque você estava inconformado. Inconformado. Entendi. Eu quero isso e eu vou atrás disso e acabou, foda-se o resto. Uhum. E essa mentalidade que as pessoas não têm hoje, principalmente os profissionais de educação física. Principalmente os profissionais de educação física que estão saindo. Então, aqueles que sentam a bunda na cadeira, batem na mesa e dizem assim, eu só vou sair daqui quando aprender esta porra. E vou aplicar nos meus alunos e vou ser foda. E esses treinadores, pode ter certeza, vai ser foda. Porque não tem nada de diferente entre um treinador e o outro que teve sucesso. Sim. Aquele que ainda não teve sucesso, a única coisa diferente é, o que não teve sucesso é preguiçoso. Inventa desculpas. É isso. Na minha vida, na minha graduação, nunca inventei desculpa. E cheguei onde cheguei. E conheço muitas pessoas que até hoje, que estavam comigo, do meu lado, inventavam desculpa lá atrás e até hoje inventa desculpa e está no mesmo lugar que estavam lá atrás. Então, o problema não é o mercado de trabalho, o problema não é a profissão. Isso eu já provei. Provei na prática. Sim. Então, a pessoa dizer que eu não tenho tempo para estudar. Mentira, velho. Mentira. Entre um aluno e outro, só tinha 10 minutos. Só tinha 10 minutos. Sentava minha bunda na cadeira e ia ler, nem que fosse um parágrafo. Mas isso me ajudava. Por quê? Porque no final do ano eu lia pelo menos um livro. Entendi. Só nessa brincadeirinha dos 10 minutos. Aí chega uma pessoa
que mora com os pais, que não precisa cozinhar, que não precisa limpar a casa, que não precisa pagar aluguel, que não precisa fazer nada e dizer que não tem tempo para estudar, tá de sacanagem, velho. O cara mesmo se sabota, sabe? Verdade. Aí realmente não tem. Você vai ser um fracassado pro resto da vida. É verdade. E o problema é justamente esse. Ele se sabota ali no mundinho dele, né? Da mesma forma que ele se sabota na faculdade, mas, de novo, o mundo real, o mercado de trabalho, não Pois tem é. desculpa. Né? Só que na cabeça dele tá acostumado o seguinte, se eu não conseguir, eu sento e choro. É. E aí o que acontece? Acontece o que tá acontecendo hoje. Isso, assim, me faz perceber que a régua, antes da vida real, antes de você precisar ir trabalhar, a régua é muito baixa, né? Então, assim, você se acostuma ao fácil, você se acostuma ao prático. Só que quando você vem para a realidade, que não é bem assim, que você realmente tem que entregar resultado, você realmente tem que cumprir a expectativa, atingir a expectativa que o seu público espera de você, você se frustra. E aí o problema não é seu, né? O problema é da sociedade, o problema é da nunca profissão, é seu, né? o problema é, enfim, de mil e uma coisas. Ó, uma das coisas que me ajudou muito a chegar onde eu tô hoje, a ser um profissional diferenciado, foi, primeiro, claro, o fato de querer ser um profissional diferenciado. Se você está satisfeito, aí é que está o problema. Se você está satisfeito, a tendência é que você... Não que fique estagnado. Mas você traz a régua para baixo também, né? É que você... Porque você não consegue ficar parado, sabe? Não. Assim, eu quero ganhar 10 mil. Ganhei 10 mil, estou satisfeito. Sim. Não, enquanto você está ganhando 10 mil, você está cada vez ganhando menos. Sabe por quê? Porque vem inflação, vem essas coisas todas, o real desvaloriza. Verdade. Então você vai cada vez ganhando menos e você acha ainda que está ganhando os 10 mil e está feliz da vida. Não é. Entendi. Se você para de ter ambição, quando eu falo ambição é de querer sempre mais, entregar mais resultados, receber mais por isso, querer ajudar mais pessoas, isso tudo é ambição. Quanto mais ambição você tem, primeiro, mais você se ajuda, mais você melhora a sua vida, mais você consegue ajudar as outras pessoas. Então não tem nada de errado em ter mais ambição. E é, na verdade, o certo. Cara, eu tô ganhando 10 mil, eu quero ganhar 15 agora. Eu já provei que eu consigo ganhar 10, é só fazer um pouquinho a mais para ganhar 15. Tô ganhando 15, agora eu vou pros 20. E assim vai, e assim vai. O que acontece? Se você para, você não para, você se ilude. Você tá caindo. Ninguém consegue ficar parado, estabilizado. A vida é dinâmica, né? Realmente, isso daí eu concordo com você. 100%. Pois é. Qual que é o problema? O problema é que as pessoas se acomodam, como você falou. Tô satisfeito. Não tá satisfeito, você tá acomodado. É diferente. Quando você tá satisfeito, você fala assim, cara, eu tô ganhando isso aqui, beleza, era a minha meta, tô satisfeito, agora eu vou para a próxima meta. Aí é o certo. Agora, quando você se acomoda, você chega assim, tô ganhando os 10 mil, era o que eu queria, agora eu vou ficar por aqui mesmo. Vou fazer um trabalhinho meia boca. Bom, E aí vai. eu sou adepto desse primeiro pensamento, de que você está satisfeito e vai sempre para a próxima meta. Agora, eu também não julgo quem está satisfeito ali com o pouco, certo? Eu só acho que o cara não tem o direito de reclamar. E eu não acho certo. Na verdade, ninguém tem o direito de reclamar. É. Ninguém tem o direito de reclamar, velho. Você vai reclamar do quê? Se tudo depende de você. É verdade. O que você está ganhando? Se você ganha 100, se você ganha 10... Tudo competência sua. Não foi ninguém que chegou para dizer, eu vou lhe dar 10 e vou lhe dar 100. Por causa da sua cara. Não foi. Foi o trabalho que você fez. Você vai reclamar de quê? Não estou ganhando 100. Claro, o trabalho que você fez foi uma bosta. Por esse ponto de vista, você tem razão. Vê como não faz sentido? É verdade. Agora, se você senta a bunda na cadeira, tem um conhecimento organizado, aplica o conhecimento, entrega resultado, é impossível que você não se dê bem. Em qualquer área. Qualquer área. Você vai olhar na medicina, vai ter médico que vai estar ganhando muito bem, vai ter médico que vai estar ganhando o mínimo. E eu conheço médico que está ganhando o mínimo e está acomodado. Uhum. Não está inconformado. Claro que o mínimo do médico é outro 10 patamar, né? Mas, 10 pila, né? Mas 10 para a pila realidade, trabalhando de segunda a quinta. mas para a realidade, até o que ele pode alcançar, não é É interessante. o mínimo dele, né? Sim. O mínimo do personal é 0. E olha, não, é dívida. Percebe? Pronto, aí está um exemplo muito bom. Quando você não ganha nada, teoricamente você deveria estar estabilizado. Você não ganha nada, você não gasta nada. Só que nem isso. Se você não ganha nada, os gastos continuam, meu amigo. Você tem aluguel para pagar, você tem conta de energia para não pagar. para de cobrar também, né? Você tem o CREF para pagar. Então, percebe que você não está parado, você está andando para trás?
Então é assim, cara, se você não tiver ambição de sentar a bunda na cadeira, estudar, deixar de ser preguiçoso, por quê? É muito comum você encontrar personal que não tem tempo para ler, para estudar, mas tem tempo para olhar o Instagram, tem tempo para fazer aposta, Tem tempo para ir numa balada no final de semana. tem tempo para ir na balada no final de semana, tem tempo para ficar no joguinho entre um aluno e outro. Sim. Ah, e cadê o tempo que estava faltando? Percebe que é incoerência, é desculpa. Questão de prioridade mesmo, É né, bicho? desculpa. É desculpa. Se você hoje não está ganhando o que você quer ganhar, independente da profissão, é porque você está colocando muita desculpa. Eu vejo que, assim, para você dar o próximo passo, sempre tem que existir algum sacrifício, né? Você nunca consegue dar um passo além sem sacrificar alguma coisa. Claro. Seja o joguinho, seja uma hora de algo que você gosta de fazer, seja a balada do final de semana. Mas se você está em um ponto e quer chegar no próximo ponto, alguma coisa Tem que fazer um diferente sacrifício. você vai ter que fazer ali. Tem que fazer. E não por um acaso, é mais difícil, sabe? É mais difícil por quê? Porque entre estudar, claro, tô falando de uma pessoa normal, entre estudar e entre rolar um Instagram, o que é mais prazeroso? Porra. Agora, momentaneamente, rolar um Instagram. Pra você ter sucesso em qualquer área, mas principalmente no profissional, o personal, o que acontece? Para você ter sucesso, leva tempo. Você vai precisar entender um assunto, estudar esse assunto, aplicar e entregar resultado para você começar a ter seu nome lembrado por alguém. E isso precisa ser repetido, durante anos. Como eu postei nos stories esses dias, eu estava voltando para casa, no meu carro de quase 400 mil reais. 9 anos separou o Leandro, que voltava para casa embaixo do sol quente, magro, com tênis furado, de um Leandro que voltava para casa com, sei lá, 40 quilos a mais de massa muscular, numa Mercedes, na beira da praia. Então, 9 anos. Passei 9 anos para voltar para casa do jeito que eu queria voltar para casa. E as pessoas hoje, além de não sentar a bunda na cadeira, de correr atrás, de ter ambição, querem as coisas de forma imediata. E foram 9 anos sempre sacrificando alguma coisa. Sempre. Com toda certeza. Cara, principalmente no início. No início é sempre mais difícil. No início, quando eu estava na faculdade ainda, pouca gente sabe dessa história. Mas quando eu estava na faculdade ainda, quando chegava no final de semana, na sexta-feira eu não dormia à noite. Por quê? No final de semana meu primo ia para lá, né? O apartamento era do pai dele e ele trabalhava em outra cidade. No final de semana ele ia para lá. O que é que eu fazia? Sexta-feira à noite eu não dormia e ficava estudando enquanto não tinha ninguém em casa. No sábado meu primo chegava. Quando meu primo chegava no sábado, era a hora que eu estava acabando de estudar, 5 horas, 6 horas da manhã, indo pro quarto dormir. Enquanto meu primo ficava fazendo zoada no apartamento, durante o dia, eu ficava dormindo. Quando ele ia dormir, o que é que eu fazia? Estudava. E eu cansei de mandar de receber mensagem de amigos meus, que estavam no mesmo nível que eu, andava comigo, via o que eu fazia, escutava o que eu dizia, e enquanto eu estava lendo o livro, ele estava na festa, mandando mensagem para mim. Chamando para ir também. Chamando para ir para festa. Dizendo, cara, você já sabe demais, você não precisa mais estudar, venha para cá, venha curtir um pouco a vida. Cara, eu vou curtir a vida. Agora, eu vou curtir no momento certo. É isso que eu ia dizer. Sabe o que eu acho engraçado? Que o cérebro da gente é tão interessante que, às vezes, um ato prazeroso para você, em um momento, por exemplo, rolar um Instagram ou ir para uma festa, você muitas vezes se sacrificando a princípio e substituindo esse hábito por, sei lá, ler um livro para, com esse conteúdo que você aprendeu no livro, entregar um resultado para um aluno, para ser reconhecido por esse aluno e por outros alunos. E isso acaba te trazendo um prazer. E depois que você se acostuma a isso ser a sua realidade, você nem sente falta mais do Instagram. Concorda comigo? Uhum. Meio que acaba se tornando um hábito tão automático que, poxa, o prazer que você tinha no Instagram você já não tem mais e você passa a ter aquele prazer lendo o livro, aprendendo mais, aplicando mais. E o interessante disso é que esse acaba se tornando um hábito muito mais lucrativo para você, não só financeiramente, mas como pessoa mesmo, né? Cara, eu fiz exatamente essa estratégia. Eu correlacionei o ato de estudar com o prazer. Como assim? Cara, eu me imaginava da seguinte forma. Eu me imaginava exatamente como eu tô hoje, tá?
andando de Mercedes, um carro importado, mesmo sendo personal. Desde aquele tempo que eu andava com tênis furado, eu me imaginava como eu estou hoje. E hoje eu me imagino daqui a 5 anos, e com certeza eu vou chegar do jeito que eu quero. Então, eu correlacionava da seguinte forma. O livro, o conhecimento que eu vou obter aqui, essa madrugada, agora, é o que vai me fazer chegar aonde eu quero. Não importa o tempo, mas eu vou chegar onde eu quero. Então, eu correlacionava o ato de estudar e me imaginava como já tendo o que eu tenho hoje. Isso me dá uma sensação, é a mesma coisa que você parar e pensar assim, ó, fecha os olhos, imagina você dirigindo um carro importado, não importa como você comprou o carro, você está dirigindo o carro importado, o carro é seu. Certo. Na cidade que você quer morar, no lugar que você quer morar, com a pessoa que você quer estar. Fecha os olhos agora e se imagina fazendo isso por 2 minutos. Você vai perceber que vai subir uma sensação boa em você. É como se você estivesse lá naquele momento. Se você tiver uma boa criatividade, se você for treinado para isso, você vai perceber que a energia do seu corpo muda. Os batimentos mudam, começa a acelerar, porque é como se você estivesse vivendo. Toda vez que eu pegava uma carona, eu tinha um aluno nesse tempo, né, que é advogado, e tinha assim, Mercedes, tinha BMW, tinha vários carros importados, e ele me dava carona para a faculdade muitas vezes. Toda vez que eu entrava naquele carro dele, ele não sabe disso, mas toda vez que eu entrava naquele carro dele, eu me imaginava como se estivesse entrando no meu carro. Entendi. O cheiro do banco de couro, o conforto do amortecedor, a acústica do carro, tudo isso, cara, eu lembrava de cada detalhe. E toda vez que eu ia estudar, eu lembrava desses detalhes. Então, eu juntava esses pensamentos bons, de como se fossem lembranças do que eu já teria, vamos dizer assim, certo, e correlacionava com o que eu queria de fato e ia estudar. E aí eu correlacionava o estudo com aquilo. Me imaginava que o carro já era meu e porque eu só tinha aquele carro porque eu estudei muito. Ou seja, você pegava a sua linha de chegada e condicionava todo o processo a esse resultado, né? A esse resultado. Aí o que você faz? As pessoas têm a tendência de dizer, mas vai demorar demais. Aí é onde eu faço e fazia também a questão da imaginação. Sentava, me imaginava aonde eu quero. Depois que eu me imaginasse aonde eu quero, a vontade de estudar é muito grande. E assim, bicho, vai demorar demais, mas o tempo vai passar do mesmo jeito. Vai passar do mesmo jeito. Então, assim, se você ficasse esses 9 anos só indo pra balada, também nada contra quem gosta da balada. Eu acho que só é importante o cara entender o seguinte: tem momento da balada e se você tem um objetivo a mais, você tem que entender como balancear isso aí para alcançar seu objetivo. Exatamente. Ponto. Mas se você tivesse passado esses 9 anos só indo pra balada, os 9 anos teriam passado do mesmo jeito. E com certeza você hoje em dia não estaria indo para sua casa no carro que você está hoje, morando onde você mora hoje, tendo os alunos que você tem hoje. Concorda comigo? Com toda certeza, com toda certeza. E, velho, esse é o conselho. Se eu puder dar um conselho, tenha brio. O que é brio? Cara, eu quero aquilo, eu vou conseguir aquilo, custe o que custar. Na minha vida toda, para conquistar as coisas, eu decidia o que eu queria de fato e queimava a ponte para voltar. Então, quando eu vim para Maceió, voltar para casa dos meus pais não era opção, não cogitava isso. Sim. Quando eu fui para Maceió... Você tinha essa possibilidade, mas para você... Tinha essa possibilidade. Para mim era descartada. Entendi. Não posso voltar. Não aceitava, não cabia para mim, não tinha, para mim não existia essa possibilidade, apesar da casa dos meus pais estar me esperando. Mas eu vou voltar para casa dos meus pais, vou fazer o quê? Vou falar o quê para eles? Entendi. Né? Então essa possibilidade não existia. Quando eu fui fazer a faculdade de educação física, também queimei a ponte para poder voltar, para não fazer outro curso. Tudo que eu fui fazer na minha vida, eu queimei o caminho de volta. Desfiz o caminho de volta. A única opção que eu tinha era chegar no meu objetivo. Quando eu sentei a bunda para estudar e decidi que queria ser realmente foda, fora da curva, independente de quantas pessoas estivessem falando, nesse tempo, inclusive, independente, se ninguém como personal fosse foda, fora da curva e rico, eu queria ser. Então, eu não via outra possibilidade a não ser essa. É essa. Por quê? Porque eu olhava para essa possibilidade todos os dias. Nunca me enxerguei como um personal
que não tinha dinheiro para comprar carro, que não Sim. tinha dinheiro para comprar uma casa boa, que não tinha, que passava aperreio. Então, Nunca assim, me imaginei disso. Mesmo o senso comum dizendo que você só podia chegar até um determinado patamar, como Sim. sendo personal, você já Na tinha minha essa cabeça mentalidade, não, bicho, não fazia sentido. pra mim isso não vai se aplicar. Não é. Pra mim não tinha essa possibilidade pra mim. Entendi. Então quando você não tem essa possibilidade, o que acontece? Só tem um caminho pra você ir, velho. É o caminho do sucesso. E é isso que os treinadores precisam entender. É massa você ter falado sobre isso, que eu já vou fazer outra pergunta. Você acha que o caminho do sucesso, ele vai se abrindo? Porque muita gente tem o seguinte pensamento, poxa, eu quero o sucesso, mas eu não sei o caminho. Não é verdade? Aham. Você acha que esse caminho do sucesso, ele vai se abrindo à medida que você vai percorrendo? Ou se você não conseguir visualizar ele lá do começo, meio que ele não chega pra você? Tipo assim, você sabe o que você quer. Eu quero chegar no sucesso, quero estar aqui em cima. Se você Mas sabe o onde você quer caminho, chegar... mas o caminho exato, Não tem caminho exato. é Entendeu? justamente essa pergunta. O Ele que é que vai acontece? acontecendo Ele vai acontecendo. no percurso, né? No E dia a muitas dia. vezes, se brincar em todas as vezes, ele acontece melhor do que você esperava. Porque é isso que eu vejo muita gente dizendo. Poxa, eu queria ter sucesso, mas eu não sei pra onde ir, não sei como começar, não sei como ir. Não precisa saber E para aí? onde ir. Você só precisa saber onde você quer chegar. Se você sabe onde você quer chegar, cara, você vai por qualquer caminho, mas você vai chegar. É diferente se você não sabe para onde você quer ir. Sim. Aí qualquer lugar serve. Entendi. Até onde você está hoje serve. Então, e outra, como eu falei, conhecimento. Conhecimento vai guiando você. Por quê? Conhecimento vai te fazendo conhecer pessoas novas que te ajudam a chegar ao caminho que você quer. Show. Se você disser, ó, eu quero ser um maconheiro. Não importa, foda-se, eu quero ser um maconheiro. A primeira coisa que você vai fazer é começar a se relacionar com maconheiros. E aí, de fato, o maconheiro vai te oferecer uma maconha, você vai fumar maconha, e aí vai querer mais maconha, e assim vai até se tornar, de fato, um maconheiro. Aquela acaba tornando só a realidade, né? Aquela é a sua realidade, não era o que você queria? Sim. Agora, eu quero ser bem-sucedido. O que é que acontece? Você vai estudar, você vai conhecer pessoas que são bem-sucedidas. As pessoas bem-sucedidas vão te dar conselho, vão te apresentar para outras pessoas bem-sucedidas. Outras pessoas bem-sucedidas vão gostar de você, vão querer aprender com você o que você sabe. Uhum. E assim vai, até você chegar no teu objetivo. Então, saber aonde você quer chegar é extremamente importante. Ah, eu não sei muito bem, eu não sei... eu quero morar numa casa, mas não sei que cor a casa. Foda-se, você quer saber aonde você quer chegar de fato. A cor da casa, pouco vai importar. Por exemplo, no apartamento que eu moro hoje, desse apartamento era uma meta minha desde 2015, mais ou menos. Sim. A gente se mudou para esse apartamento 2020, 2021, acabou a pandemia, né? 2021. Isso. A gente se mudou para esse apartamento 2021. Então, em média, 5, 6 anos para eu atingir o objetivo de morar no apartamento. Qual que era a minha referência de apartamento? Um apartamento, 2 quartos, uma sala, apertado de acho que 70 metros quadrados. Essa era a minha referência. Era a sua realidade na época. Não, era a minha referência. Era a minha referência. Era no mesmo local, no mesmo bairro, em frente à mesma praia que eu moro hoje. Então, Mas a minha referência era um apartamento de 70 metros, com 2 quartos, uma cozinha ali bem apertada e uma sala. Certo. Acabou. Era a minha referência. Eu queria porque queria morar naquele lugar, naquela praia, em frente àquela praia, para sentir aquela sensação, para sentir o cheiro do mar logo cedo. E aí o que acontece? Sabia qual que era o objetivo, não sabia o caminho. À medida que eu fui percorrendo, fui conhecendo pessoas, até chegar no apartamento que eu moro hoje, que é simplesmente 3 vezes maior. O tiro foi bem acima da referência, né? Pois é, eu acertei. Exatamente. Sabe aquele ditado? Você mira na lua para acertar umas estrelas. Eu mirei na estrela e acertei na lua. Né? Então, é muito melhor. Aí, qual que é a graça, velho? A graça é... Você muitas vezes arrepia. Muitas vezes você vai se sentir incapaz de chegar a um determinado objetivo. Por pequeno que seja, pelo fato de você não ter chegado, nunca ter chegado nesse objetivo, você acha que é impossível. Por exemplo, muitas vezes na minha cabeça, eu achei que era impossível morar em um apartamento do tamanho que eu moro.
né? Eu achei que era impossível, porque, cara, não faz sentido. Mas, quando você conquista o primeiro apartamento, quando você chega no apartamento que você queria, você diz assim, cara, como eu sou foda. Eu consigo as coisas que eu não imaginava que conseguia. Por quê? Eu mirei num apartamento de 70, acertei num de 210. Aí você pensa, cara, porra, eu posso muita coisa. Aí o que acontece? Posso mais que isso, né? Sua ambição aumenta, teu brio aumenta. Cara, se eu conseguir isso aqui, foi relativamente fácil, já tá comigo, significa que se eu conseguir isso, eu vou conseguir muito mais. E o engraçado do relativamente fácil é que durante o processo não é tão fácil, mas quando você conquista, diz, caramba... Depois que você conquistou, é assim, tranquilo. Depois que você passou da linha de chegada, você olha pra trás assim e diz, porra, foi mais fácil do que eu imaginei. É, verdade. Entendeu? Verdade. Então é isso. A gente, antes de conseguir as coisas, coloca aquelas coisas como muito difícil. Não é, na verdade não é. É a gente que tem uma baixa percepção de capacidade. E a mesma coisa acontece com o personal. O personal, quando sai da faculdade, ele tem uma baixa percepção de valor dele mesmo. E isso reflete nas pessoas que só vão pagar o que ele vai cobrar. Mas agora, o que é que você acha que o personal, agora não falando individual, a classe como um todo, precisa fazer para realmente subir um patamar? Questão de ser mais valorizado. Cara, primeiro... Eu sei que para isso acontecer, cada individual vai ter que tomar uma atitude, né? Você não tem como subir uma classe, sei lá, só com um ou dois fazendo. Isso daí... Esse é o nosso legado. Cada unidade tem que se juntar ali para fazer a classe toda subir. Mas cara, qual é o caminho que você acredita que é o mais viável? Tem que deixar de ser preguiçoso e estudar. Por quê? Todas as pessoas que estudam muito, elas têm uma percepção de valor alta. Ninguém que estuda muito, nenhum engenheiro que saiu de Harvard, ele vai querer ganhar pouco. Igual um engenheiro que saiu da UFAL, né, a Universidade Federal de Alagoas. Então perceba, o cara em Harvard estudou muito, mas muito. Então a percepção de valor dele, que ele tem sobre ele, é lá em cima. Então, se ele tem uma percepção de valor que é lá em cima, ele pode cobrar o valor que ele acha que merece. Qual que é o problema da classe hoje? Não tem o conhecimento suficiente e quer cobrar igual aos caras que cobram mais caro, sabe? E os que não querem cobrar igual os que cobram mais caro, acham que é impossível cobrar igual. Acha que você é uma estrelinha cadente que está ali, foi o alecrim dourado, literalmente, que... Não entende todo o processo, todos os 9 anos, né? Não entende que eu precisei estudar, não entende que eu tracei um caminho e cheguei ali. Sim. Ele acha o seguinte, Leandro traçou porque o Leandro, sei lá, é anormal. Sim. Né? Eu não vou conseguir fazer isso porque eu não tive as oportunidades que ele teve. Foi alguma sorte no percurso. Foi uma sorte, é um cara assim fora da curva e não vai ter outro. Então você acredita que isso, vamos dizer, que você fez é replicável? Que se todo mundo tomar essa consciência, que bicho... É claro que é, velho. Eu consigo, eu quero, eu vou fazer por onde, todo mundo consegue fazer isso. Claro que é. Sabe por quê? Porque eu tive pessoas que estavam do meu lado, fizeram exatamente o que eu falei para fazer e hoje tem muito sucesso. Milionários. Dentro da educação física. Aí onde vem aquela questão. Você tem que entender o seguinte. Se uma pessoa fez, significa que qualquer outra pessoa consegue fazer. Não tem desculpa. Não tem desculpa, velho. É inaceitável isso. Uma pessoa fez, qualquer outra pessoa pode fazer. Tem vários personagens milionários que ganham muito dinheiro. E se tem vários, eu posso. É óbvio que eu posso. Só preciso fazer o que eles estão fazendo. Sim. E quanto mais personagens individuais pensarem dessa forma, mais a classe como um todo acaba subindo. Porque aí já entra no outro assunto que a gente conversou, que o seu meio vai determinar a sua régua, né? Exatamente isso. Exatamente isso. E o que o profissional precisa entender é o seguinte, que se ele quiser ser valorizado de fato, não é sentar e chorar, reclamar porque não ganha bem. É sentar a bunda na cadeira e estudar. Porque aí ele vai agregando valor para ele, vai entregando resultado e a percepção de valor dele vai aumentando. Então, se eu chegasse hoje para dizer, minha hora-aula é R$50, ia chover de gente para querer treinar comigo. Sabe? Por quê? Porque as pessoas têm a percepção de valor.
Então, essa percepção de valor não veio de uma hora para outra. Para você criar isso, você precisa estudar. Você cria essa percepção de valor, porque na hora que você vai explicar o exercício, na hora que você vai explicar o porquê que isso acontece, porquê que não acontece, a pessoa sabe se você estudou, se você não estudou. E se você entrega resultado, você garante que estudou, ainda mais. E aí o que acontece? É aquela mesma história. Se tem um personal que cobra R$50 a hora-aula, não entrega resultado. Tem outro personal que cobra R$250 a hora-aula, 5 vezes a mais, e entrega resultado, qual que é o mais caro? O que cobra R$50 e não entrega resultado. Por quê? Porque você gastou o dinheiro, não teve resultado. No outro você gastou um dinheiro relativamente alto, mas pelo menos teve o resultado. A sua expectativa foi atendida, né? Entendeu? Então é isso. E você só vai conseguir entregar resultado, meu amigo, não tem outro caminho. É estudando. Eu não faço isso porque eu tenho muitos seguidores no Instagram, porque eu conheço pessoas que têm mais seguidores no Instagram do que eu, não tem essa moral com o aluno. Então não tem nada a ver com relação de número de seguidores, tem a ver com o resultado que você entrega. Aí o que acontece? O número de seguidores é consequência. Porque você começa a ajudar mais pessoas, como eu falei. Você começa a ajudar mais pessoas e automaticamente você percebe que aquilo que você fez até agora é pouco perto da capacidade que você tem para fazer ainda mais. O futuro acaba sendo muito mais promissor, né? Muito mais. E o bom, vira um vício. Aí o que acontece? A tendência é você crescer e crescer, velho. E aí acaba sendo um vício bom, né? Muito bom, muito bom. É como o Caio Carneiro fala, né? Seja escravo de bons hábitos. Se você for escravo de bons hábitos, não tem outro caminho. É o sucesso. Você vai ser muito mais livre. Né? Imagina o seguinte, se você for escravo de estudar ao invés de estar no Instagram, obviamente você vai se dar muito melhor do que quem está no Instagram. Né? Só rolando o feed para cima e para baixo. Talvez naquele primeiro momento não pareça, mas em algum momento, no processo... O tempo vai passar, O tempo passa e... tempo Exatamente. passa. Uma pessoa está parada, a outra está andando. É óbvio que quem está andando vai estar na frente daqui a pouco. Exatamente. É igual 2 carros na largada. Naquele momento, os 2 carros estão parados. Mas deu a largada, um acelerou, o outro ficou parado. É lei da vida, velho. É lei do universo, não tem como a gente... Então, realmente, o problema do ser humano e do personal trainer... Principalmente do personal trainer. É não ter essa autorresponsabilidade e se vitimizar demais, né, bicho? Cara, não estuda. correr atrás o suficiente. Se eu puder dar um conselho, pega exemplos de pessoas que entregaram resultados e que estão oferecendo conhecimento, estuda esse conhecimento de forma organizada, porque o que a gente mais tem hoje é conhecimento de forma aleatória, tudo bagunçado. Isso a gente consegue ver na faculdade, na pós-graduação e em muitos cursos que a gente vê por aí. Mas tem conhecimentos, muitos conhecimentos que estão organizados, que você consegue entender e consegue perceber que é fácil de aplicar. E quando você aplica, você tem os resultados que você espera. Procura esses conhecimentos e cai matando nele. E só aceite parar depois que você entregar resultados. E aí você vai ver a mágica acontecer. Você vai ver que as pessoas vão reconhecer você, reconhecer o seu esforço, reconhecer o seu trabalho. Tá? Essas postagens que a gente está fazendo, no YouTube principalmente, cara, é enorme como apareceu um monte de feedbacks dizendo que aplicando o que eu estou ensinando, só aplicando o que eu estou ensinando no canal do YouTube, os próprios alunos estão indo falar com as pessoas, com esses personagens, esses estagiários, elogiando o que eles estão fazendo. Perceba, é um conhecimento relativamente vago, mas que tem uma lógica. Imagina se essa pessoa está recebendo esse elogio, tem o conhecimento total organizado. E aí entra naquela questão, cara, um estagiário pode ou não pode dar aula? Na minha cabeça, se o estagiário tiver um conhecimento técnico bom, preservar a integridade do aluno, ele pode dar aula e tem o meu aval muito mais do que um profissional formado com o CREF que não sabe nem fazer o exercício de forma correta. Então, é questão de ética moral, sabe? Assim, perante a justiça profissional, o estagiário que é muito bom tecnicamente, entrega resultados, não pode.
E o personal que é ruim pra caralho, que tá acomodado, pode. Pra mim, isso é uma injustiça. Sabe? Até porque o aluno não entra em nenhum momento nessa equação, né? Que é Não realmente é quem vai sofrer quem as deveria- consequências, né? Quem vai pagar o preço, né? Pois é, e é isso que de fato eu não admito. Então o personal tem que sentar a bunda na cadeira, estudar, olhar o que ele quer realmente, querer ser foda e correr atrás. É isso. Show. Beleza, pessoal? Siga esse conselho, porque é o caminho que eu tracei, é o caminho que outras pessoas que andaram comigo lá atrás traçou, estão se dando muito bem. Então, se eu posso dar um conselho para você que é certo, que vai fazer a diferença para você, senta a bunda na cadeira, estude e queira ser foda. Queira ser fora da curva. Fechado? Essa atitude individual que vai acabar Fazer- levando E aí, o que toda uma acontece? classe à A ascensão. gente vai construir o nosso legado e vai fazer os profissionais de educação física, principalmente os treinadores, os personal trainers, ser uma das profissões mais bem pagas do Brasil. Pode anotar aí. Essa é a meta. Pode esperar, Major. Ih, até fiquei sem palavras. Cara, ó, riram de mim quando eu era estagiário no segundo semestre da faculdade. É muito engraçado, velho. Eu lembro até hoje o nome do cara, que era dono da academia, e outro personal. Quando eu disse, velho, eu vou revolucionar a educação física. Os caras começaram a entrar na gargalhada, velho. E eu, tá certo, eu vou revolucionar a educação física, velho. Vou revolucionar. Por quê? Porque naquele tempo eu treinava na postura certinha, não sei o quê. Os caras diziam, vai fazer balé, não sei o quê. Hoje, eu sou maior que os caras, literalmente maior que os caras, tanto em massa muscular quanto em competência profissional, do que eles. E eu falei, eu vou revolucionar a educação física. E, de fato, eu estou revolucionando a educação física e vou transformar a educação física, sim, para fazer ela ser, não necessariamente a educação física, mas o profissional que for personal trainer, treinador, vou revolucionar essa área. Pode ter certeza, velho. Eu tenho plena confiança nisso. Não disse que a diferença entre o louco e o visionário é o resultado que você alcança, né? É exatamente Porque os isso. ideais são parecidos. Agora, se o cara consegue entregar o resultado ou não, é o que vai diferenciar o louco do visionário. É exatamente E no isso. seu caso, eu já sei bem que resultado você entrega. Sua especialidade, né, Major? Bora, vamos fazer diferença, velho. E assim, para finalizar a minha fala aqui, eu acho esse conselho surreal, porque se cada personal tomar essa atitude de fazer mais e ir além, a régua da classe como um todo, Sobe. no futuro, não vai ser a mesma, né? Claro. Então, assim, Hoje já não é a mesma. os novos personagens que começarem a entrar no mercado já vão ter outra perspectiva, outra realidade. Já começa com um desafio maior. Através do trabalho que começou a ser feito agora. Então, bicho, esse conselho aí, eu acho que Vambora. é sensacional. É exatamente isso. Faça, senta a bunda na cadeira e faz. Sangue no olho, velho. Major, Mais um episódio, né? Mais um bate-papo. finalizado, episódio 3 finalizado. Esse foi foda. Esse eu gostei. Esse foi literalmente foda. Vamos ver o que é que aguarda os Obrigadão próximos pela aí. presença. Aguarde os próximos, claro. Não esqueça de deixar os comentários aqui embaixo. Tô lendo os comentários de cada um, tô gostando pra caramba. É os comentários do episódio 1, do episódio 2, que tá fazendo a gente sentar a bunda na cadeira aqui, de novo, no final de semana, gravar mais um episódio pra você. Então, não custa nada deixar o comentário lá, tema de assunto, curtir, compartilhar, claro, tanto no Instagram quanto no próprio YouTube. E claro, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve no canal para você ter mais conteúdos como esse e também como da musculação, para você ser cada vez mais fora da curva. Fechado? Até o próximo. E segue no Instagram, leandroribeiro._ e S. Sérgio Sérgio Marques. Fechou? É isso. Valeu, grande abraço.